A gente está aqui no Rio Market, Rafael Gomide, do Articult Cinema e Companhia, conversando com um dos maiores diretores do Brasil da atualidade, ganhador do Kikito de Ouro com o Estômago 2, vários prêmios brasileiros e nacionais. Marcos Jorge, uma análise, a gente gostaria de uma análise rápida do mercado, a sua visão hoje do mercado está muito aquecido, o investimento, o contexto político favorável, né? E eu vi aqui a sua paciência também de atender os atores. Como é que está esse mercado? Tem um momento ao mesmo tempo muito bom, né, e ao mesmo tempo desafiador, né, porque a gente tem as salas de cinema um pouco em crise para o cinema brasileiro, né, o cinema brasileiro tem dificuldades hoje de conquistar o público, de chegar até o público, mas um acesso gigantesco do cinema brasileiro e das séries brasileiras, da produção audiovisual brasileira no streaming. Então é um momento muito desafiador, tem muita coisa acontecendo, muito filme acontecendo, as leis estão funcionando, voltaram a funcionar a todo vapor, eu estou filmando praticamente um filme por ano, né, com umas coisas que estavam, né, represadas no passado. Então é um momento muito desafiador, porque a gente tem muito conteúdo, mas ao mesmo tempo as janelas de certa forma são complexas. Então eu acho assim, um momento muito positivo, mas ao mesmo tempo que coloca questões que a gente tem que discutir e tem que quebrar essa barreira, né? Sim, aí o documentou, inclusive, na abertura, várias biografias nessa edição, e falando isso que você falou. Agora, eu estava também escutando você conversar com os aspirantes, roteiristas, atores, você comentou também sobre o seu novo filme. Pode falar pra gente um pouquinho? Exato, a biografia é uma coisa muito fascinante e é um sinal de amadurecimento do cinema brasileiro, porque é um tipo de um gênero que exige muito investimento, muita pesquisa, muita maturidade. E fico muito feliz que as biografias estejam pipocando, e porque são, como eu disse, são assim, indícios claros de que a gente está produzindo muito e produzindo bem. Meu próximo filme se chama Doutor Monstro e é um true crime, um filme de tribunal sobre o caso do Farah Jorge Farah, um cirurgião plástico que em 2003 em São Paulo matou e esquartejou uma paciente. Então, um feminicídio ante litteram, antes que existisse a lei do feminicídio, e é o primeiro filme brasileiro que é totalmente centrado no julgamento desse médico. Então eu vou falar do julgamento do júri da justiça brasileira. É um filme de ficção com uma versão minissérie, porque é um projeto bastante complexo e bastante rico. É ao mesmo tempo não é uma biografia, mas é um true crime, mas que envolve uma série de questões pertinentes e importantes para a sociedade brasileira. Marcos, eu achei interessante também você falar sobre a sua preocupação em relação ao planejamento. Eu já conversei com algumas pessoas que um grande diretor é também um grande gerente de projeto. Você falou sobre preparação de elenco, você comentou que você gasta o mesmo número de... Você poderia comentar isso também aqui para o Cinema e Companhia Articult? Então, eu sou um diretor que também escreve seus filmes com outras pessoas, né? Eu trabalho com outros profissionais, mas eu me envolvo diretamente em todas as fases dos meus filmes. Eu sou muito obsessivo nisso e eu gosto muito do fazer cinema. Então eu acabo me envolvendo mais do que eu deveria, mais do que seria saudável para mim, inclusive, seguindo todas as fases muito de perto, desde o momento que o filme não existe, é uma ideia só, que em geral parte de mim ou de um colaborador, ou de uma história verdadeira, como é o caso do meu próximo filme, até transformar ela na tela do cinema, da finalização de um filme, do áudio, da música, da cor do filme. Eu me envolvo em todas as fases. E isso significa que, para que essas coisas aconteçam e eu consiga viver disso, porque sobreviver do meu trabalho é obviamente uma coisa absolutamente essencial, eu tenho que ter muito planejamento. Eu começo um filme 5, 6 anos antes de ele estar pronto. Então eu não posso trabalhar em um filme de cada vez. Eu preciso trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. Isso exige um planejamento muito grande. E os meus últimos projetos, eles têm exigido muita pesquisa, porque são histórias verdadeiras que eu quero colocar na tela com muito respeito, com muita pertinência ao que aconteceu. Então eu trabalho muito em preparação, eu sou um diretor que prepara muito os filmes, e nesta preparação, uma coisa que eu não abro mão é de preparar meus próprios atores. Então, porque eu adoro trabalhar com os atores, eu sou um diretor de ator, e eu preparo e ensaio meus atores, tento ter para a preparação dos atores, ensaios mesmo, o mesmo tempo que eu tenho para a filmagem. E isso eu tenho conseguido nos meus últimos filmes e acredito que os meus atores e os meus filmes se beneficiam muito dessa preparação, desse modo, assim, digamos, muito meticuloso com que eu trato todas as fases de um filme, mas especialmente o trabalho do ator, porque eu acredito que o ator é o centro do filme, é realmente a coisa mais importante do filme. Marcos Jorge, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pelo seu conjunto da obra. Nós somos fãs, nós somos cinéfilos de carteirinha
E muito obrigado pelo seu trabalho. Fazer esse trabalho de divulgação também do cinema brasileiro, que é muito importante. Parabéns por isso. Continue assim, por favor. Obrigado. Muito obrigado.